Grande Deus, poderoso Pai, bendito seja o seu santo nome. Tu és digno, ó Deus, de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Não existe nenhum outro Deus. O único e verdadeiro Deus é somente o Senhor, meu Pai. Meu Deus, nesta hora gloriosa de oração, em que separamos este tempo para podermos buscar a Tua presença, buscar a Tua face e nos prostrar rendendo ante aos Seus pés. Nos colocamos debaixo, Deus, da Sua direção, debaixo das Tuas diretrizes, ó Deus, pois Tu és soberano, Tu és o único capaz de nos guiar. Pai, Tu nos sondas e nos conhece. Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. Tu conheces, ó Deus, os pensamentos e os propósitos dos nossos corações. O Senhor é aquele que olha dentro de nós e investiga toda a maldade dos nossos corações, quando muitas das vezes agimos com hipocrisia, com mentira, com inveja, com arrogância. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe. Perdoe o nosso coração impenitente. Perdoa nossas obras incontinentes, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, todos estes que juntamente comigo está orando agora, eu rogo que o Senhor alcance a vida de cada um neste momento, que está passando por lutas, que está passando por tribulações, que está passando por momentos de adversidade e complicações. Alcança os casamentos nessa hora, que todos possam ter uma esperança, aonde o Senhor restaurará essas alianças, renovando o amor, renovando a harmonia, renovando a paz nesta santa união, Pai. Em nome de Jesus, restaura o coração, ajude-os a perdoar, a arrancar toda a mágoa, toda a árvore de amargura que produz frutos para a destruição, para a tristeza, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que libere o teu perdão, a tua graça, que a tua paz e alegria seja conosco. Perdoe-nos pela falta de fé, perdoa muitas das vezes por nos esquecer de tão grande salvação que nos foi apresentada no amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua graça e compaixão. Rogo ao Senhor que nos guie pelo teu santo evangelho, que nos capacite a andar nessa terra em temor, a andar em santidade, a andar totalmente atento, pois os dias são maus. Não nos deixe, ó Deus, cair na tentação, assim como o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Guia-nos, proteja-nos, não nos deixe, Senhor, cair em filosofias vãs, em palavras psíquicas e psicológicas, ó Pai, mas que possamos confiar somente na Tua doutrina, nas Tuas santas verdades. Assim te agradecemos, te bendizemos, pois sabemos e reconhecemos que somente o Senhor é Deus e não há outro. Muito obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Meus amados, mais uma vez uma satisfação imensa estar aqui com vocês reunidos nesta santa vocação, neste santo propósito que é de anunciar essa santa palavra, essa bendita palavra. A palavra de hoje se encontra no capítulo de número 2 da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 15. Um texto um pouco longo, mas Deus nos dará graça para sermos guiados em toda a verdade de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 15. Como, pois,
recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus por essa palavra. Como eu já disse, é um texto um pouco longo. Como sempre peço a vocês, estejam atentos, estejam com os ouvidos abertos e ouçam o que o Espírito quer dizer à igreja. Passamos ao primeiro versículo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Irmãos, aqui está dizendo algo muito importante e oportuno para os nossos dias. Assim como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Se nós temos recebido por Deus, por Senhor, por Salvador de nossas vidas, por resgatador, pois nós temos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Se Ele é suficiente Salvador, Ele é suficiente em tudo. Não precisamos realizar nada, não precisamos realizar nenhuma obra para auxiliar ou ajudar a Jesus na obra de salvação, pois tudo quanto era necessário, assim Ele suficientemente operou, realizando esta obra grandiosa, salvando-nos da morte, da condenação eterna e da destruição, pois nós, por causa dos nossos pecados, havíamos tornado inimigos de Deus, tanto nas obras quanto no entendimento. O nosso intelecto estava totalmente destruído, totalmente longe de Deus, longe dos seus desígnios, longe daquilo que o Senhor determinou para nós, segundo a sua santa palavra. E se nós recebemos o Senhor Jesus, nós devemos andar nele. Se nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, devemos assim também andar nele, mas andar como? Andar como ele andou. Jesus foi santo e é santo e será santo. Assim nós também devemos ser santos, como é santo aquele que nos chamou. Se ele nos chamou para andar nele, para andar com ele, andar lado a lado, eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento para você imaginar que quando você caminha por essa terra, ainda que você não está enxergando, ainda que você não está contemplando com seus olhos, o Senhor Jesus está 24 horas por dia, todos os segundos ao seu lado, caminhando contigo, nos ajudando, nos auxiliando, nos apontando o caminho que devemos andar. Mas se andamos em pecado, se andamos
em obras profanas, mas se andamos debaixo de maldição, é uma prova de que nós não temos recebido o Senhor Jesus. É uma prova de que nós também não estamos andando nele. Porque se ele é luz, nós devemos andar como dispenseiros da luz, como filhos da luz, como homens e mulheres que foram uma vez iluminados por Deus através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, está escrito assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se Cristo é a luz e nós levantamos dentre os mortos e Cristo nos iluminou, devemos andar como aqueles que foram uma vez iluminados, como aqueles que não andam mais segundo as trevas, como aqueles que andam na escuridão, sem uma luz, andam tropeçando e caindo, e todas as vezes se machucam, porque andam conforme os costumes do mundo, não conforme Cristo. Mas se Cristo é o nosso Deus, se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, devemos andar nele, andar com ele, andar conforme ele andou, andar de acordo com as suas pegadas, de acordo com as suas pisaduras. O versículo 7 está dizendo que nós que recebemos o Senhor Jesus e andamos nele, nós somos o quê? Enraizados e edificados nele e confirmados na fé, enraizados e edificados, irmãos. Assim como uma planta precisa ter uma raiz profunda para não ser abalada pelo vento, para não morrer, para por meio das suas raízes extrair suprimentos e nutrientes para se manter firmes e assim ter uma folhagem frondosa e produzir frutos abundantes, devemos, assim como Jesus é a nossa rocha, sermos enraizados nele, edificados nele. Qualquer um que constrói deve ter aprofundado as suas bases, as suas colunas. A fundação tem que estar bem edificada para manter firmes, porque se ela não tiver solidificada, edificada, será abalada com qualquer tempestade, com qualquer vento, com qualquer terremoto. Assim devemos estar enraizados e edificados em Cristo. Isso quer dizer que a nossa fé tem que ser a base do nosso caminhar com Cristo. Nós devemos andar de acordo com o que ele andou. Nós não devemos andar de acordo com a sabedoria do mundo, de acordo com os ensinos do mundo, ainda que a sociedade diz que o caminho que nós andamos é um caminho de loucura ou um caminho de negação. Nós sabemos que é assim mesmo que o Senhor quer, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Então devemos andar o quê? Enraizados e edificados nele, confirmados na fé. Não é somente firmados, mas é confirmados, irmãos, na fé. Isso quer dizer que as lutas vêm, as tristezas vêm, as angústias vêm. Sabemos que nós somos acometidos de várias situações adversas. Muitas das vezes, situações complicadas, destruidoras, atingem as nossas vidas, mas quando estamos enraizados e edificados em Jesus e somos confirmados nele, a nossa fé não é abalada e nós permanecemos firmes, porque fiel é o Senhor para nos manter de pé. Essa é a sua promessa, essa é a palavra da fé que pregamos. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitados fomos com ele. Assim como foste ensinados, no versículo 7, nela abundando em ação de graças. Oh, maravilha. Irmãos, se nós somos o que? Ensinados nele, somos confirmados nessa fé, e nessa fé nós temos o que? Abundado em ação de graças. Isso quer dizer que por nós termos essa fé sobrenatural em Deus, nós o que? Nós abundamos em ação de graça. Nós temos um coração que agradece a Deus. Nós temos um coração agradecido. Nós abundamos em ação de graça, não porque nós somos fortes, mas é porque Ele nos enraizou nele, é porque Ele nos edificou nele. Nós somos uma construção de Deus. Deus ainda está nos construindo. Nós já temos as nossas bases firmadas em Cristo, mas Ele continua nos edificando,
Nós somos o que? Uma morada, uma casa para Deus. Então Ele está o que? Nos construindo, nos edificando, nos solidificando nele, para que possamos abundar em toda ação de graça. Em todos os momentos, as nossas mentes estão voltadas para Deus, estão guiadas nas palavras santas de Deus, e assim Ele cuida de nós. Conforme o versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Colossenses, e o Espírito Santo nos orientando agora por meio desta palavra de Cristo, nós temos que ter o cuidado para que ninguém nos torne sua presa. O que quer dizer isso? Quando alguém está numa casa chamada casa de Deus, chamada casa de oração, chamado templo de louvor e adoração a Deus, nós temos que ter o cuidado de que quando estivermos lá, ali não ser uma arapuca para nós. Por quê? Porque eles usarão de filosofias e vãs sutilezas, segundo o que? As tradições dos homens. Ali no lugar onde deveria ser a verdade do Evangelho, a palavra oriunda dos céus, originada no coração de Jesus Cristo, é esta palavra que tem que ser nos apresentada, tem que ser nos enxertada e tem que ser ensinada para nós, e não por meio de filosofias e vãs sutilezas. Sabe quando você está na casa de Deus? Você quer ouvir uma palavra de Deus, algo que vai te consolar, que vai te exortar, que vai te conformar de acordo com a palavra de Deus e que vai te confirmar conforme as sãs doutrinas, conforme as sagradas letras de Jesus Cristo. Então devemos ter o cuidado para que ninguém não nos torne uma presa dele, tornando a casa de Deus uma espécie de arapuca, uma espécie de armadilha, onde a isca é o nome de Jesus. Aí nós vamos lá porque vai falar de Jesus, e quando chegamos lá, nós nos tornamos presa, porque eles usam filosofias e vãs sutileza, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É o que está acontecendo hoje em dia em nosso meio. Hoje surgiu algo que não é de agora, mas é antigo. Recebeu uma nova maquiagem, uma nova máscara, uma nova vestimenta. É a verdadeira palavra da prosperidade, é uma verdadeira filosofia vã, segundo a sutileza do mundo. Essa nova teologia chamada de coaching, onde homens que não são tementes a Deus, que não são piedosos, só estão preocupados em ganhar o seu dinheiro, em ganhar fama, status, mordomias, e assim ensinam essa teologia coaching, que ela quer dizer que você é o melhor de Deus, que você é perfeito, que você tem tudo do bom e do melhor dentro de você, mas que você ainda não aprendeu a usar essas coisas fantásticas que Deus já te deu. Irmão, nós vamos ver nesse texto aí que não é bem essas verdades que a palavra de Deus tem para nós. Esses homens não têm compromisso com a verdade, mas eles falam de acordo com o que o versículo 8 está dizendo, eles falam de acordo segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque os rudimentos do mundo nos ensinam que nós temos que brilhar, que nós temos que ser estrelas, que nós temos que ser popstar, que nós temos que triunfar, que nós temos que ter sucesso, que nós temos que ser o melhor que essa terra pode produzir. Mas a palavra de Deus nos guia, irmãos, na piedade. Quando nós estudamos a palavra de Deus, vemos que os homens e mulheres de Deus viviam sozinhos, viviam reclusos, viviam alienados dos costumes do mundo, mas em total entrega para Deus. Quando Deus vai falar com o profeta Elias, ele está sozinho numa caverna, ele está vivendo longe da sociedade, longe do costume que Israel estava vivendo na impiedade, adorando Baal, adorando os Baalins, adorando Azerá e Astarote.
mas ele estava longe e Deus chamou ele, porque quando o profeta chega, ele chega trazendo a verdadeira palavra de Deus. O mundo queria paz, o mundo queria alegria, queria abundância de bens, mas quando o profeta chegou, ele falou: segundo a minha palavra, perante a face de Deus no qual estou, segundo a minha palavra, não vai chover. Ele fala: vive Deus cuja face estou, que segundo a minha palavra não vai chover. E não choveu, irmãos. Por 3 anos e meio ficou sem chover em Israel. O povo passou necessidade, o povo passou dificuldade. Por quê? Porque eles estavam longe da palavra de Deus. Assim, se você andar de acordo dessas filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de acordo com a palavra, de acordo com Cristo, você vai passar por dificuldades, ainda que você receba os melhores bens dessa terra, as melhores obras dessa terra. Quando o dia de Jesus Cristo se manifestar, você será destruído juntamente com o mundo. Porque no versículo 9 está dizendo que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, tudo quanto se diz a palavra de Deus a respeito de Deus, a respeito do Pai, em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso quer dizer que tudo acerca do Deus Pai, tudo acerca do Deus Filho, tudo acerca do Espírito Santo estava completamente, estava em plenitude na divindade de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, é o ômega, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o príncipe dos príncipes, ele é o médico dos médicos, ele é senhor, ele é Deus, ele é pai, ele é amigo, ele é a nossa redenção, ele é a nossa propiciação, ele é a nossa justificação, ele é a nossa santificação e por fim, ele será a nossa glorificação. Irmãos, o mundo diz que nós somos perfeitos. Não importa como você é, não importa como você vive, importa que você seja feliz, importa que você seja você mesmo, e assim você deverá ser respeitado pelos homens. Mas eu quero dizer algo: a palavra de Deus diz que nós só somos perfeitos, olha aí o versículo 10, se nós estivermos nele. Está falando aqui, ó, estáis perfeitos nele. Fora dele nós não somos perfeitos, porque nós somos depravados, nós somos pecadores, nós somos falhos, ainda mentimos, ainda praticamos adultérios, ainda praticamos toda a obra que desagrada o coração de Deus, roubamos, somos detratores, somos desobedientes a pais e mães, nós somos infiéis nos contratos, nós somos totalmente destruídos de entendimento, desprovidos de habilidade espiritual para buscar a Deus. Por isso que está dizendo que somente nele quem? Em Jesus, que é o cabeça de todo principado e potestade, nós só somos perfeitos se estivermos nele. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado. Se estivermos longe dele, se estivermos completamente distante dele, como seremos perfeitos? Pois se ele é a perfeição, ele é a plenitude, ele é Deus, ele é Senhor. Oh, meus irmãos, eu queria ter palavras sábias e hábeis para fazer vocês entender que só somos perfeitos se estivermos aliançados com ele, se estivermos firmados nele, se estivermos aliançados com ele, se estivermos atados num santo matrimônio com ele. Só assim seremos perfeitos, porque ele é perfeito. Olha só o que ele fez por nós. Aí o versículo 11 está dizendo: no qual também estáis o que? Circuncidados com a circuncisão não feita por mãos dos despojos do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Irmãos, quando está falando que nós também estamos circuncidados com a circuncisão não feita por mãos do depojo do corpo, do pecado na carne, quer dizer o quê? Que a circuncisão que era pela lei de Moisés, todo homem no 8º dia deveria cortar o seu prepúcio, que hoje é conhecido como a cirurgia de fimose. Todo homem era aliançado com Deus quando cortava a sua carne.
Essa era a aliança que o homem fazia com Deus, cortando a sua própria carne. Por isso que está falando que não é uma circuncisão feita por mãos no despojo do corpo, quer dizer, cortando um pedaço do corpo, mas é uma circuncisão feita por Cristo. Essa circuncisão o Espírito Santo faz conosco, cortando não a nossa carne, mas ligando o nosso espírito ao Espírito de Cristo. Porque no versículo 2 está falando que nós fomos sepultados com Cristo, nós fomos sepultados com Ele no batismo nas águas. Irmãos, quando a gente é mergulhado nas águas, é semeado, é plantado nas águas um corpo em corrupção, é um corpo de pecado, é um corpo entregue a toda dissolução, toda sorte de maldição está nesse corpo. Aí esse corpo é mergulhado nas águas. Quando esse corpo entra nas águas no santo batismo, esse corpo sai das águas lavado por esta água, sim, física, mas espiritualmente todos os pecados que estavam sobre nós é lavado quando se toma um banho, a sujeira do seu corpo sai. Assim no mergulho no batismo, quando você é submerso nas águas, toda imundície, toda imundície, toda maldição, todo pecado fica nas águas e um novo corpo sai. E assim, quando a gente sai das águas, nós somos naquele momento, o corpo que estava morto em pecados e delitos é ressuscitado com um novo corpo, regenerado, ressuscitado com Cristo. Então no versículo 12 está dizendo o quê? Que nós fomos sepultados com Ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Oh, aleluia. No capítulo 15, de 1 aos Coríntios, Paulo está falando que se Cristo não ressuscitou, não existe ressurreição. E se não existe ressurreição de mortos, é vã a nossa fé e nós estamos ainda em pecado. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, pelo seu poder, o ressuscitou dentre os mortos. E nós também ressuscitamos com ele pela fé no poder de Deus. Irmãos, nós não temos mais condenação sobre nós. Não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos 8:1. Se estamos ressuscitados com Cristo, nós também habitaremos com ele de eternidade a eternidade. Agora, como podemos nós, que fomos sepultados com ele no batismo e também ressuscitamos com ele, andarmos em pecado? Se Cristo ressuscitou dentre os mortos e agora por meio do Santo Espírito, por meio do Espírito Santo de Deus que foi enviado, esse Espírito de Cristo habita dentro de nós, como nós que temos o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vivendo dentro de nós, podemos entregar o nosso corpo para praticar pecados. Não podemos mais andar em pecados. Se nós andarmos em pecados, é uma prova de que nós não fomos edificados nele, que nós não fomos ressuscitados com ele, que nós não fomos batizados nele e ainda estamos mortos em pecados. A destruição permanece sobre nós. Mas quando nós arrependemos dos nossos pecados e temos entregado as nossas vidas na mão do Senhor, porque não fomos nós que o escolhemos, mas é Ele que nos escolhe para que nós demos frutos, frutos que permanecem para a vida eterna. Agora olha o versículo 13, o que está dizendo? E quando vós estáveis mortos nos pecados, quer dizer o quê? E quando vocês estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, aquilo que eu disse, quando a sua carne, pela lei de Moisés, ainda não estava cortada, quer dizer o quê? Quando você ainda não tinha aliança com Deus, quando você estava morto nos pecados e ainda não tinha uma aliança na carne com Deus, quando nós estávamos o quê? Inimigos de Deus, distante de Deus, lutando contra Deus, militando, combatendo contra essa fé santíssima. É isso que está dizendo o versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele, Jesus Cristo, vos vivificou, vos ressuscitou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Não é só perdoando alguns pequenos pecados, deixando outros maiores e assustadores para nós. Não, irmãos, está dizendo o texto que Ele perdoou
todas as vossas ofensas, perdoou todos os pecados. Olha o versículo 14. Havia um caderninho de dívida, né? Sabe aquela vendinha, aquela quitanda, quando você pega fiado e pede a pessoa para anotar naquele caderninho que você está devendo? É nesse sentido que o texto está dizendo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós e cravou na cruz. Irmãos, sabe aquela lista enorme de pecado? Sabe quando um criminoso é preso? Aí pede-se para puxar a ficha deste criminoso. Aí eles falam, olha, a ficha do fulano tinha mais de 2 metros, de tantos crimes que ele havia praticado. É nesse sentido. Essa cédula que era contra nós estava registrada todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas más obras estavam ali escritas. Mas ele pegou-a do meio de nós, a cravou na cruz. Quer dizer que tudo que era contra nós ficou lá na cruz. Não existe mais nada contra nós, pois ele apagou todos os nossos pecados. Nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós que confessamos Ele publicamente como Senhor e Salvador, como o nosso resgatador, como o nosso remidor, como o nosso purificador, como o nosso redentor, aquele que tirou as nossas almas das trevas e nos transportou para o reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Ele pegou este caderno de dívida, esse escrito de dívida, essa cédula que era contrária a nós por causa dos nossos pecados e cravou-a na cruz do Calvário. Quer dizer o que? Que ele apagou tudo que era contra nós e nos tornou novas criaturas nele. Ele cravou-a na cruz e ele fez o que no versículo 15? Despojou os principados e potestades e os expôs publicamente deles triunfou em si mesmo, deles triunfou em si mesmo. Quer dizer o quê? Que todo principado, toda potestade, todo o reino das trevas que era contra nós, sabe, quando os demônios nos acusavam de dia e de noite perante Deus, olha lá o que o seu filho está fazendo, olha lá o que a sua filha está fazendo. Essa palavra está dizendo que Cristo despojou os principados e potestades, quer dizer, que tirou tudo dele, tudo que eles tinham contra nós, ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, Jesus venceu o inferno, venceu a morte, venceu o reino das trevas e ele obedeceu a Deus, obedecendo todas as ordenanças de Deus, para que Deus cobrasse de Jesus tudo que era contra nós. E depois de Cristo ter cobrado, depois de Deus ter cobrado de Cristo, ele não vai mais cobrar de nós. Ele perdoou, segundo o versículo 13, todas as nossas ofensas. Então não há nada mais para nós pagar, pois Cristo pagou tudo. Ainda que você praticar algum pecado, ainda que você se deslizar, vacilar, basta que você se arrependa. Confesse a Deus o teu pecado e Ele perdoará toda a iniquidade, toda a vileza, toda a maldade dos seus atos. E assim você será feito uma nova criatura na presença de Deus, porque essa é a vontade do Pai para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Creia nisso em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nessa hora em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Por ela entendemos que não há mais maldição contra nós, não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Por isso te agradecemos por essa palavra, agradecemos pelo teu amor insondável, agradecemos por sua graça misericordiosa que nos salvou, que apagou todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões e pecados. Se porventura alguém ainda não recebeu esta alegria da salvação, convença esse coração, Pai. Ajude essa pessoa a encontrar paz no Senhor. Ajude essa pessoa a encontrar alívio das suas culpas. E este que ainda encontra em pecado,
que se encontra ainda escravo de algum vício, escravo de algum pecado, Senhor, liberta de uma vez por todas em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor já triunfou sobre principados e potestades. Os demônios não têm mais poder para fazer essa pessoa beber, para fazer essa pessoa fumar, para fazer essa pessoa viver em adultério e qualquer outro tipo de pecado. Mas o Senhor já nos libertou e nos livrou pela cruz de Cristo. Assim te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse dia, pelo poder que há no nome bendito de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vá em paz e não peques mais. Esse é o meu desejo para a sua vida e eu creio também que é o desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você. Vá em paz em nome de Jesus.